Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à segunda temporada do podcast Na Estrada com Fafi, em parceria com a V Minas, a maior concessionária da Volkswagen de Minas Gerais. E para a estreia desta segunda temporada, temos a honra de receber uma caminhoneira que há quase 2 décadas na estrada enfrentou desafios significativos, incluindo uma perda dolorosa. Mas sua fé inabalável a manteve forte. Vamos receber com muito carinho a caminhoneira Mirinha. Olá, Mirinha! Tudo bem com você? Olá, Fafi, prazer estar aqui contigo, com o pessoal. Prazerão imenso, né, estar participando com vocês aqui. Tudo bem, graças a Deus, e contigo? Muito bem, melhor agora, ao seu lado, compartilhando uma história que eu tenho certeza que vai impactar o pessoal aí de casa. Seja bem-vinda. Gente, e é linda. Estou conhecendo ela agora pessoalmente. Nas redes sociais já era linda, pessoalmente mais linda ainda. Ai, meu Deus. Mirinha, a gente começa o nosso programa com um presentinho. Eita, coisa boa, hein? Isso É mesmo, ó. A presente. V Minas mandou aqui um presente para você. Espero Nossa, que você é pra goste. mim abrir agora? Pode abrir. Posso Vou mostrar o abrir? que a V Minas preparou para você. Eita, olha aí, coisa Gente, linda. aí, para você começar as anotações Sim. de 2024, os projetos, as metas, tomar seu Eita, café. obrigado, V Minas. Obrigado, Fafi. Se você quiser guardar e colocar Tá naquela bom, eu vou cadeira. colocar aqui. Isso aí. Mirinha, vamos começar contando um pouquinho sobre você, como que foi esse início da sua profissão como caminhoneira, de onde veio essa inspiração, se você trabalhou com outras coisas. Quem é Mirinha? Conta pra gente. Sim, então, eu era cabeleireira, né, nada a ver com caminhão, mas eu era bem novinha, eu já tinha um salão com 17 anos, porque toda a vida eu fui assim, né, meio desenrolada, meio para frente. Com 17 anos eu no salão, eu voltei para minha cidade, que eu morava na cidade do lado, e via que aquele meio ali, ou eu Aham. seria caminhoneira ou eu seria operadora de máquina, porque eu moro dentro do minério. Aí eu falei: Sim. "Olha, aqui eu não tenho outra solução, eu vou ser caminhoneira ou vou ser operadora de máquina". E eu optei pelo caminhão. Os meus tios, né, são Aham. caminhoneiros, e ali eu dando uma voltinha ou outra, eu falei: "Quer saber? É isso mesmo". E troquei a carteira, com 19 anos eu já estava no caminhão traçado, e já cresci o olho na carreta, falei: "Não, esse negócio de caminhão pequeno não é para mim não, eu quero a carreta". E com 21 eu já estava na carreta, eu fichei com 21 pra carreta e tô até hoje. E hoje você está na mesma empresa desde quando Não, começou? Não, não, né? não. Mas no minério. No minério, sempre minério. Fui Caçambeira. caçambeira, Caçambeira original? Gente, eu originalzíssima. preciso fazer a pergunta, né? Caçambeira. Toma banho, Mirinha? Ai, meu Deus, pra quê, gente? Pra quê? De vez em De quando. vez em Mentira, quando. mentira. Tomo banho Cheirosa todo ela está. dia. Mas hoje eu tinha que tomar, né? Olha, essa história do tomar banho, né? A Uhum. gente sabe que pega fila demais, tem situação que quase que não dá, né, mas de vez Sei, em quando sei. você vai lá no garote, você se vira. Passa um lencinho Não garra umedecido. nada. Todo caçambeiro ele carrega o kit, né? Um lencinho Aham. umedecido, não falha não. Ah, isso aí. Brincadeira. Mas a sua trajetória como caminhoneira foi transportando minério. Sim, E você, a gente conversando um pouquinho, que eu fui conhecer ela hoje, né, gente, e a gente conversando pelo WhatsApp, você me mandou uma mensagem que eu queria te perguntar uma coisa. Lá você falou assim: "Fafi, eu vi alguns podcasts seu lá, eu vi que tem caminhoneiras que viajam para longe. bem Eu sou longe, né? caminhoneira há quase 20 anos, mas eu viajo só aqui dentro, viu? Não sei se isso tem algum problema". A pergunta é:
existe algum preconceito aí no meio dos caminhoneiros, quanto ao o que transporta, ou até mesmo o caminhoneiro que vai para outros estados? Porque eu vejo que entre vocês brincam muito, né, que não é caminhoneiro raiz, porque roda só aqui dentro. Tem esse preconceito ou é só uma brincadeira mesmo? É mais uma brincadeira, até Aham, porque o serviço do minério ele é muito pesado. sim. Eu tenho o quê? 19 anos, né, que eu tô nesse meio, e eu vejo pessoas falar: "Olha, eu prefiro ficar viajando por causa de ser cansativo o minério, esgota demais, esse negócio de carrega, descarrega, bate tampa, essa correria", e a hora que as empresas, infelizmente, faz com o caminhoneiro. A gente, muitas das vezes, fica ali 3 horas para descarregar uma viagem, 4 horas, e para carregar ao mesmo tempo. Então, quando você vê, deu 6 horas, 7 horas, muitas das vezes a gente está com uma viagem, dependendo da situação. Então, assim, não é sempre, mas acontece muito de você perder muito tempo em fila, aí você acabou de carregar o caminhão, você rodou um pouquinho, você já tá lá para descarregar. Então, Sim. desgasta Então perde muito tempo muito nessa tempo, transição de an anda muito sujo, né. uhum. Então tem esse preconceito, o pessoal que viaja, às vezes não é um preconceito, melhor dizendo, é uma brincadeira. Aham, "Ah, você não sai desse minério, fica sofrendo aham. aí, ó". Não, mas é tão difícil quanto ou até mais, como você disse, do que você viajar para outros estados, né. Eu acho que essa, é a questão do trânsito, a responsabilidade é a mesma, né, seja aqui dentro, seja para outros estados, isso depende é do motorista, né. E assim, na profissão de caminhoneiro, é majoritariamente masculina, ainda que as mulheres estão crescendo aí nesse meio. No minério, tem mais mulheres ou mais homens? Eu acho que o geral sempre foi mais homens, né, o Uhum, número de mulher ainda é muito pequeno. Só que, quando eu comecei, eu chegava numa sala para fazer curso, era só eu de mulher. Então, assim, chegava numa fila, se tivesse 100 carreta, 200 carreta, era só eu no meio. Eu falo na região do minério, aham, depois foi aparecendo mais uma, mais uma. Hoje, eu consigo chegar numa fila e saber que ali naquela fila tem, às vezes tem 10 caminhoneiras ali, ah, que então já legal, está um número maior, às vezes tem já algumas 3, 4 ali, mas uhum, o número maior sempre foi de homens, né. sim, sim, Mas a questão que a gente estava falando do viajar, estrada perigosa, eu acho que todo lugar tem seus riscos, né. Eu sim, rodo mais, igual eu te falei, na 040, sempre tem a responsabilidade, os riscos, eu acho que não muda. A questão da sim, viagem, eu também tenho muito para mim que nada é 100% bom, nem 100% ruim. aham, Eu converso com amigas minhas que uma mesmo, que eu falo muito nela, a Cleo, ela começou, eu levei ela para uma empresa, ela ficou lá um período, hoje ela trabalha viajando e ela fala muito isso, sabe, de dificuldades também, e passa às vezes 2, 3 dias para descarregar um caminhão. A parte talvez um pouco menos desgastante é essa questão de carregou, já descarrega muito rápido, né, entre carregar e descarregar. então até na mineração, na mineradora, as empresas, elas fazem do caminhão um depósito ali, porque você ganha comissão, então atrapalha a sua comissão, certo ou tô isso Demais, en demais. Por exemplo, eu vou te falar de uma viagem X, eu faço ela com 4 horas. Carreguei, descarreguei, tô livre. Se eu fico 7 horas nela, eu já perdi outra viagem. sim, sim, E para quem ganha comissão, porque isso é a grande reclamação dos caminhoneiros de modo geral, né, sim, que os grandes supermercados fazem do seu caminhão um depósito. sim. Né, e ali eles chegam, às vezes, atrasam 5 minutos, deixam para o outro dia e no outro dia ainda fazem eles esperarem, fazendo o seu caminhão de depósito. Isso é a grande reclamação, tanto de quem transporta, de quem está recebendo a mercadoria. Eu achei que pelo fato do minério ter essa movimentação, não tinha isso, não tinha essa questão de usar os caminhões como depósito, mas acontece, né. Acontece também, Olha, pra muito. você ver. Gente, vamos facilitar a vida do caminhoneiro, né, deixa eles ganhar o dinheiro deles, desse jeito é só a empresa que está ganhando. Mirinha, a gente você falou sobre risco, né, no trânsito, falando em risco,
Você me contou que ontem foi um susto lá perto da mineradora que você carrega, né? O pessoal até deu um alerta achando que era sobre a barragem. É. Nós sabemos que a barragem corre o risco, né? De modo geral, nós tivemos a experiência de Mariana, Brumadinho, ou seja por projetos ou construções, falta de manutenção, ou até mesmo por questões, né, climáticas, como a gente está vivendo agora, extremas, né? Um dia chove muito. Você não fica com medo, não, porque você está próximo ali, você está dentro da mineradora o tempo todo, ou não? Então, ali eu estava indo para aquele local aonde aconteceu, né, que os carros estavam ali dentro da água, eu estava indo para ali e voltei rapidinho e fui para outro lugar. Mudei a rota a hora que eu vi aquilo. Perto da mineradora Trevo de Itabirito, perto da mineradora lá da mina do Pau Branco. Mina do Pau Branco. Gente, ela me mandou um vídeo ontem dos carros, alagados e, assim, o pessoal lá dentro me deu um desespero, Mirinha. Eu já tinha, acho que de desespero já morrido ali dentro, porque a hora que eu vi e o pessoal lá dentro do carro, e parece que foi de repente, né, Sim. e não foi nada, então não teve foi só o excesso de chuvas mesmo. Sim, inclusive a mineradora, né, mandou uma nota de esclarecimento, porque o pessoal achou que era alguma coisa a ver com a barragem, explicando que era só a chuva mesmo. E depois, graças a Deus, voltou ao normal. E depois eu te mandei uma foto também do lugar que eu estava descarregando, que parecia assim era uma lagoa. Eu falei, tem que ir com a cara e a coragem, que eu tenho que entrar. E você não tem medo? Não, eu sou bem, sabe, bem largada nessas coisas, eu falo: "Ah, vai dar certo". Eu acho que é porque a gente vai pegando um pouco de experiência e um Aham. pouco de, vamos dizer assim, maturidade com o Mas serviço. nem depois dessas tragédias em relação à mineradora de outros lugares, você não ficou com medo, assim, de repente acontecer naquele momento? Porque esse alarme, ele é frequente, o pessoal sempre quando chega essa época de chuva, começa, né, essa tensão com medo, às vezes esses alagamentos. Você não fica com medo não? Sinceramente, eu não penso muito assim, sabe, eu penso que quantas pessoas ali naquela barragem de Brumadinho, o que que aconteceu? Pessoas que estavam em casa, perderam a vida, pessoas ali perderam as suas casas. Então eu acho que o que tem de acontecer, infelizmente, a gente sabe que tem o lado das empresas, né, tem que monitorar mais, mas eu acho que nada foge do controle de Deus. Às Sim. vezes, as pessoas que estão ali dentro da sua casa tá correndo o mesmo risco que eu que estou ali dentro do caminhão, Aham. entendeu? Então tem pessoas que às vezes está dentro da mineradora, o risco dela tá menor do que quem está em casa, como aconteceu em Brumadinho, pessoas de dentro da mineradora conseguiu ir embora, sair, e pessoas em casa. Não deu certo. E você acha que, as mineradoras estão tomando, atitudes agora diferente, até mesmo pelo impacto ambiental que a mineradora causa, né? Ou você que está ali no meio, você vê alguma mudança ou você acha que fizeram muito barulho e ficou por isso mesmo? Olha, para te ser bem sincera, eu não tenho como ver isso de perto, que eu Aham. entro rapidinho, carrego e saio para BR. Mas para vocês motoristas não foi tomada nenhuma medida diferente, por exemplo? Olha, a única coisa que eu posso observar, assim, rápido, é placas, né, ponto de Ah, encontro, então teve algumas mudanças, alterações. Uhum, alterações. Vejo eles, né, falando que estão monitorando, mas eu não consigo ver isso de perto. entendi. Chego, carrego e saio rapidinho, essa agonia do caçambeiro, vai lá e vem cá. Só não tem pressa para tomar banho. Não, mas se tiver pressa para tomar banho, não dá viagem. Mirinha, você é uma mulher de fé e, como eu apresentei, você passou por uma perda muito dolorosa. Eu acho, assim, importante a gente compartilhar, porque eu acredito que, assim como você, outras pessoas também passaram por uma perda tão dolorosa que eu, assim, eu nem consigo imaginar, mas eu gostaria de que você compartilhasse, eh, esse esse recomeço depois da sua perda, sabe. Você disse que a sua fé te ajudou bastante. Eu gostaria de saber como que foi,
de onde veio tanta força? Quais foram as estratégias que você usou para sair dessa sair não, mas talvez lidar com essa dor? Então, Fafi, quando aconteceu isso, eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Para te falar a verdade, eu era aquela pessoa, não vou falar que eu era uma pessoa incrédula, não, mas eu Aham. era aquela pessoa que ia na missa uma vez ou outra, uma pessoa que mal buscava a Deus, era uma vez ou outra mesmo. E a minha vida correria, eu sempre fui correria, sempre fui desenrolada, eu sempre fui de fazer uma coisa, faço outra, eu não paro, eu sou Aham. agitada, sabe? Então, naquele período ali, eu tinha parado a minha profissão, estava numa empresa, eu não quis receber nem os direitos, tipo de uma mãe numa empresa. Eu queria ficar por conta da minha gravidez, porque foi uma gravidez planejada, e eu Sim. quis ser mãe. Então eu parei, falei: "Olha, eu quero pedir conta". Aí eles falaram: "Mirinha, mas você tem os direitos de uma mulher grávida ficar no seguro". "Não, não quero não, quero ficar em casa". Aí eu fui me dedicar a engravidar, realmente fiquei por conta, com 6 meses de gravidez, eu fui para o hospital para poder fazer um acompanhamento de perto de glicose, que eu sou diabética há mais de 20 anos, e nisso aconteceu que o meu filho nasceu prematuro, de 6 para 7 meses. Nessa época, eu ouvi um pouco da palavra de Deus, porque eu fiquei dentro do hospital praticamente meio ano entre idas e vindas. Nesse período, eu ouvia, sabe, pessoas que iam lá dentro do hospital e quanto que esse trabalho é importante, sabe? Ouvia falar, né, de Deus. E meu Aham. filho operou o coração, foi uma cirurgia assim que eu acompanhava aquele corte de cima até embaixo. Eu ficava desesperada a ver Meu aquilo. Eu Deus. chegava na porta ali, eh, aonde ele estava no bercinho, eu escutava aquele choro o tempo inteiro, o tempo todo furando, caçando veia, e foi um período de quase meio Nossa, ano sofrido, meu sabe, Deus. entre ele nascer prematuro, cirurgia de coração, por aí vai. Quando ele tinha 2 anos, ele estava super bem, bem, sabe, uma criança inteligente, uma criança não era da terra, eu só não entendia naquela época, ele não era daqui. Aham. Ele era uma criança que acompanhava o meu irmão na hemodiálise, porque minha família vem de uma família hereditária de diabetes, né. Meu irmão foi para hemodiálise muito novo, né, com 25 aninhos, e era uma fase difícil, e ele acompanhava, ele segurava o balde, porque meu irmão fazia muito vômito, e ele ficava ali, levando café na cama para o tio. Ele foi uma criança que veio com propósito. Hoje eu consigo entender. Naquela época, ele deu uma gripe. Com 2 aninhos, o aniversário dele foi Dia das Crianças, e essa gripe, eu era muito cismada, porque eu tinha um filho que já operou o coração. E eu Aham. levava uma gripe, eu já levava no médico correndo. Claro. Eu fui em 4 consultas em uma semana, e ninguém praticamente não foi uma semana, em 5 dias, 4 consultas. Ninguém via que era uma pneumonia gravíssima, Meu Deus. ninguém via. No último dia, eu Com dentro 4 médicos e 4 médicos. No último No último dia que ele faleceu, eu saí de um hospital particular, vou falar nome, é claro, mas o médico falou: "Mãezinha, você é neurótica? Seu filho não tem nada". Eu fui embora aliviada para casa, debaixo de chuva. Eu falei: "Mas deixa nós aqui, pelo menos até amanhã. Mas você precisa ficar internada com seu filho? Seu filho não tem nada". Eu falei: "Então tudo bem". e ele vinha com quadro de febres, assim? Era uma gripe boba aos olhos de qualquer um, não Olhando tinha. assim na uma A avaliação. única coisa que ele tinha, que eu achava estranho, é que ele dormia a noite inteira. Para você ter uma ideia, Fafi, eu nunca trabalhei na vida dele. Porém, no finalzinho ali, que ele já estava com 2 anos, eu comecei a retomar, falei: "Olha, vou dar uma viagem com meu irmão à noite, que eu faço um salarinho, o Aham. meu filho dorme a noite inteira". Então eu saio com ele dormindo e ele não podia acordar sem eu estar lá não, que ele já chamava: "Mamãe", muito agarrado comigo, providência de Deus também, porque eu vivi os 2 anos com ele. E aí ele dormia, eu corria para o caminhão, dava uma viagem, era 4 horinha, eu estava em casa de novo, entregava o caminhão para o meu irmão de madrugada e ele acordava lá para as 8, eu dormia e trabalhava, porque era muito pouco tempo que eu Aham. trabalhava. E nisso, nesse dia eu cheguei, aí a mãe falou comigo: "Mirinha, o Micael não quer dormir", eu falei: "Espera aí, o Micael dorme a noite inteira". Nesse dia eu falei: "Então, enquanto ele não melhorar, eu vou dormir com ele para me ver por que que ele não está dormindo, né". E nisso, ele levantava.
À noite ele levantava. Eu botava ele em pezinho, ele respirava normal. E ele conseguia identificar o que ele sentia para Ele você? só tinha 2 Mas aninhos. aí, fala muito pouco, Não, né? era mamãe, papai, era tio, era poucas coisas, sabe. Aí, eu pegava, ele ficava bem em pé, mas deitado não. Aí foi quando eu voltei no hospital particular, falei: "Olha, meu filho não tá legal, ele não é de ficar sem comer, ele é bom de boca, ele é bom de dormir". Ele falou: "Você é neurótica, seu filho não tem nada". Nisso, eu fui embora aliviada, e aí eu comecei hoje eu vejo o agir de Deus na minha vida, naquela época não. Eu fui para casa e eu ia tomar um banho para levar ele para tomar uma injeção, essas comum que a gente dá. Cheguei lá, não tomei banho, fui direto, levei ele, ele tomou essa injeção, a enfermeira do bairro deu uma crise de choro. Nessa crise de choro eu fiquei mais desesperada, falei: "Que está acontecendo?". Ela falou: "Mirinha, ele está muito magro". Eu falei: "Eu sei que ele está magro, mas eu não sei o que fazer. Os médicos dizem que ele não tem nada, fizeram o check-up dele agora, eu saí 1h do hospital". Aí ela falou: "Leva ele para mim, para tomar um soro". "Levo agora, onde que eu vou? Ainda bem que alguém me deu uma luz", Uhum. não é verdade? Aí, eu saí com ele dali. Passou na minha cabeça ir em casa tomar um banho. Falei: "Ah, vou arrumadinha, vai que ele fica internado". Aham. Na hora que eu peguei para pegar a rua para ir para minha casa, eu não fui. Falei: "Ah, eu vou no hospital primeiro, depois a gente volta, se ele ficar internado, eu peço alguém para ficar lá, volto em casa e tomo banho". Menina, eu cheguei na porta, ele: se eu tivesse ido em casa pegar uma carteira, não dava tempo. Meu Ele Deus. entalou. Aí nesse entalar, eu vi que não estava normal, porque eu já sabia que não estava, mas ninguém achava. E eu pensava: "Onde eu vou mais? Se eu já fui em 4 médicos, eu devo ser neurótica mesmo, né". Aí nisso, ele já entrou lá para dentro, o pessoal começou a fazer os atendimentos, não me deixava mais ver ele. Quando eles me liberaram para ver ele, depois de um tempo, umas horas já, ele estava todo enrolado no papel alumínio, já um corpo grande que não era o dele, que ele era muito magrelinho, todo inchado. Essa falta de ar, ele desmaiou, ele já ficou todo inchado mesmo, sabe, não era mais o Micael, não era mais. Nossa. E aí eu fiquei naquele lugar ali, horas, devia ter ficado ali umas 7 horas, sem saber o que fazer. Eu chamava a ambulância, eu pagava um plano de saúde para ele. Eu chamava a ambulância do SUS, do plano que eu pagava, e nada acontecia. Falei: "Meu Deus, como que demora tanto?", porque ele não tinha como ficar naquele hospital. Tá, precisava de um CTI infantil, né, UTI, não sei, me lembro muito bem. Ele ficou lá esse período. Aí veio a ambulância do estado, do SUS, para você ver a negligência tão grande que aconteceu na vida do meu filho, que o particular não me atendeu. Meu Eu Deus. ligava, não me atendia. Pensa, foi ligação uma atrás da outra. Não, que E o desespero. SUS, por isso que eu falo, tem pessoas que falam mal do SUS. Eu não tenho que falar mal do SUS, pelo contrário. O meu filho operou o coração pelo SUS, porque quando eu descobri que ele tinha pouco tempo de vida se ele não operasse o coração, eu falei: "Vou vender minha casa, eu tenho uma família muito boa, nós vamos vender o que tem, ele Aham. vai operar". Mas a cirurgia do SUS saiu. E esse dia, o SUS mandou a ambulância. Quando a ambulância chegou, eu me lembro, olha, para você ver o porquê que hoje eu falo que eu não posso negar Jesus de forma nenhuma, porque nesse momento eu não conhecia a palavra de Deus, Fafi. Para mim era um desespero viver Eu aquilo ali. imagino. Até quem conhece a palavra, se perder um filho, naquele momento que eles falavam comigo assim: "Mãezinha, seu filho, ele não tá bem". Eu via que ele não estava bem, mas eu tinha tanta esperança, eu falava assim: "Meu filho saiu de uma cirurgia de coração". Naquele momento já tinha descoberto que era uma pneumonia. Eu falei: "Não vai ser uma pneumonia, que ele não vai sair". Mas aí eu escutei o médico falar lá no fundo, assim, com o meu irmão: Que você é dessa criança?". Aí meu irmão falou assim: "Eu sou o tio". Só um minuto. É forte, viu. "Eu sou o tio". Aí o médico falou para ele assim: "Olha, se ele sobreviver, ele vai viver o resto de uma vida em cima de uma cama". Quando eu escutei isso, Fafi, eu bati o meu joelho no chão. Eu não conhecia a palavra, igual eu te falei, é uma vez ou outra na igreja, e eu falei assim: "Senhor, eu não aceito isso na minha vida, e muito menos na vida do meu filho".
Se o senhor quiser, o senhor me mata, faz qualquer coisa, mas não deixa meu filho numa cama, não. Dá vida para ele, mas eu quero ele bem. E passava um filme na minha cabeça daquela criança levando café na cama para o tio, daquela criança acompanhando o tio numa hemodiálise, coisa que uma criança não fica tranquila no hospital. E ele ficava. E ali passava aquilo tudo. Aquele menino inteligente, brincando, subindo no caminhão. Aquele menino sobrenatural, a inteligência dele nunca pareceu que ele era prematuro, de tão inteligente, sabe? Aí eu falava com Deus, não deixa isso acontecer, não. O Senhor tira a minha vida, mas não permite. Foi mais ou menos uns 3 minutos que eu estava de joelho. A porta abriu. Aí a menina falou para mim, a enfermeira, ô mãezinha, pode entrar para você ver seu filho? Seu filho faleceu, ele não Ai, resistiu, não. meu Deus. Menina, nesse momento, eu eu só socava minha cara no chão, eu queria acabar com a minha vida, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer quando eu peguei o corpo dele. Não era o corpo dele, era um corpo grosso, grande, todo inchado. E eu não sabia o que fazer. Aí eu levei ele para arrumar, né? Eu deixei ele lá onde eles arrumam e fui para casa. Mas o meu desespero era tão grande, e eu não sei nem, para te falar a verdade, eu nem sei, eu não vi quem foi no velório. Eu fiquei cega. Eu me dava naquele momento, eu vejo hoje o cuidado de Deus. Eu deitava em cima do caixão. Ai, Me meu dava um Deus. sono, É muito forte isso. sabe? Porque eu vejo o cuidado de Deus, Fafi, porque eu fiquei tão desesperada que eu não sabia como ficar naquele velório. E eu deitava em cima do corpinho dele assim, me vinha um sono. Hoje eu vejo o cuidado de Deus. E eu deitava, e aquele tempo passou. E eu só falava assim, meu Deus, isso tem que acabar, porque se ele já foi embora, como que eu vou ficar em cima do corpo dele aqui, sabe? E aí aconteceu tudo, né? A gente levou ele, enterrou e por aí vai. E eu voltei, eu não sabia o que fazer, eu voltei a trabalhar. Mas eu pensava o tempo inteiro em pegar o caminhão, provocar um acidente. Eu pensava em pegar os remédios, insulina, e tomar aquilo tudo, porque. Ai, desculpa. Nossa, se você não quiser falar, Não, tá tranquilo. assim, é tão forte que eu imagino a dificuldade, de uma forma bem respeitosa mesmo, Sei. se você não se sentir confortável, Não, não, né? tá, é porque, eh, eu falo que a morte ela vem para todo mundo, mas ela é a única certeza que a gente vai, mas a gente não sabe lidar, né. E, nossa, e que bom te ver aqui, sendo essa mulher incrível, mas pode dar continuidade em respeito mesmo, assim, fale até onde você Sim. conseguir, tá, por favor, não quero que essa dor Não, seja tá tranquilo. Hoje é para a glória do nome do Senhor, sabe. Hoje o meu entendimento é outro. Mas aí naquele período eu voltei a trabalhar, e aí eu já peguei o caminhão com o meu irmão para trocar turno. Eu falei: "Eu tenho que ocupar a minha cabeça", né. E eu ouvi as pessoas falar de Deus: "Olha, vai para os caminhos de Deus, procura Deus", e eu assim, eu tinha uma revolta com Deus. Falava: "Que Deus é esse, que me deu um filho só, e quando ele me deu esse filho, ele me tira?". E eu lembro que eu estava com uma revolta tão grande de Deus, que eu falava assim, até com a minha cunhada um dia eu falei: "Olha, para que você está tentando ter filho?", que ela tinha 10 anos tentando ter um filho, hoje ela tem, para honra e glória do Senhor. Mas aí eu falava com ela: "Não, olha o que que Deus faz. Deus dá pra gente, depois tira". Eu tinha uma revolta com Deus. E as pessoas falavam: "Procura Deus, procura Deus". E eu comecei, naquele desespero meu, eu pegava o caminhão, às vezes eu nem falava nada com ninguém, porque senão como é que o meu irmão ia me dar o caminhão para trabalhar, aham. sabendo que eu estava pensando em provocar um acidente, alguma coisa assim. Aí eu falei: "Olha, eu vou ir trabalhando", e eu pedi a Deus para ele me matar. Falava: "Olha, eu não tô tendo coragem de provocar um acidente, mas por que que Deus não me mata? Eu vou pedir a Deus isso", sabe. E dormia pensando em suicidar com remédio, essas coisas. Aí eu comecei a procurar a Deus, falei: "Quer saber, eu vou procurar". Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Vamos saber quem é esse poderoso? Isso, quero saber. E aí eu comecei naquele desespero, eu ia em tudo que era igreja, eu ia num canto, eu ia no outro, e eu
ia no monte, e no monte eu achava bom, menina, que ficava no meio do mato, ninguém me via, eu ficava chorando e achava aquilo ali tudo muito bom. Eu comecei a ter experiências com Deus Que de uma lindo, forma sobrenatural que se me contasse eu não acreditava. que Por bacana. exemplo, coisas de você ver, de você ter experiência mesmo real com Deus, visão, coisa ali que se me contasse eu falava: "Ei, fulano tá doido, isso é papo de crente", entende? Mas assim, hoje, para honra e glória do Senhor, eu posso falar que ele realmente ele é poderoso para fazer infinitamente mais, porque eu lembro de uma menina falando comigo, olha, eu não quase não lembro de quem foi no velório do Micael, mas eu lembro de uma menina falando comigo assim: "Mirinha, eu me espelho em você, você é uma guerreira, por favor, não fica assim". E ela me via ali, eu estava destruída mesmo, e ela falava: "Não fica assim não, por favor, você é um espelho para mim". Era uma adolescente, eu não sei quem é, mas a voz dela não saía da minha cabeça. "Você é uma referência para mim, fica bem, procura Deus, fica bem". E nisso, eu comecei a lembrar das falas dela: "Você vai voltar a sorrir", porque eu sempre fui muito brincalhona, muito descontraída. Eu quero ver você sorrindo de novo. E aquela alegria que eu tinha, hoje, glória a Deus por isso, eu tenho ela 3, 4, 10 vezes mais, porque é uma alegria que vem de Deus. E a palavra diz, né, que a alegria, a força do Senhor, né, a alegria nossa vem do Senhor, a nossa força vem dele. Ah, é incrível, sabe, o agir de Deus na nossa vida. Que lindo, nossa, É incrível. eu me segurei aqui, que testemunho maravilhoso. E lidar com a morte realmente é algo que nós não estamos preparados, embora é a única certeza, né, mas é muito bom ter você compartilhando isso com a gente, porque eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, sabe, que talvez esteja passando por esse luto e não tenha força, não tenha sentido na vida e às vezes larga o trabalho, enfim, né, porque a depressão ela existe Sim, e ela é grave, então e é uma coisa que a gente tem que cuidar mesmo, e se tem essa alegria que vem de Deus e é para todo mundo, né, é para todo mundo, é verdade. vamos procurar Deus, Né? gente, né, ele está acessível a todos nós e é lindo ouvir falar desse amor, né, eu como cristã também, eu acho incrível o amor de Deus. E você daí começou a pregar também. Acho que você começa uma trajetória na igreja, porque eu não sei se você é pastora ou não? Não, não. Mas eu sei que você tem um trabalho na igreja. Sim, então, daí começou. Aí eu já tinha essa vontade de ajudar o próximo, sempre foi de mim, não para a glória do meu nome, mas para a glória do nome do Senhor mesmo, sempre foi de mim. Aí eu Aham. comecei a focar mais nos trabalhos que eu já fazia, que era trabalho de apoio à clínica de recuperação de pessoas em droga. Olha, que Aí, sim, legal. aí eu fui voltar mais para esses projetos para ocupar minha mente. E eu comecei a focar mais, porque eu já tinha dado uma arredada das coisas, dos projetos. Aí Aham. comecei a focar em estudar a Bíblia. Hoje, né, eu prego a palavra de Deus e continuo apoiando os projetos, ajudando. Que legal, que Isso história incrível a sua. olha, eu me lembro também que nada melhor do que como a gente, buscar fazer o bem para o outro, porque Deus realmente ele é fiel. Sim, Um rapaz me procurou 2 meses que eu tinha perdido o Micael e Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu estava naquela fase de não ver graça em nada, de não querer nada com nada. Saía para trabalhar para ocupar o tempo, mas quando eu chegava em casa, voltava aquele baixo astral, aquela depressão, e eu dormia sem ânimo para acordar. Eu ia trabalhar para quê, Fafi? Para que eu ia trabalhar? Eu não tinha para quem deixar nada. Eu pensava: "Olha, tomo insulina há mais de 20 anos, às vezes, né, eu tenho 38 anos, talvez eu nunca mais vou ter filho, eu vou fazer para quê? Para que eu vou viver?". E aquilo ficava na minha cabeça, que a gente sabe que é o próprio inimigo, né. E aí veio um rapaz e falou para mim assim: "Mirinha, sabe o que que eu estava precisando de você? Que você me ajudasse numa campanha para minha esposa, porque ela tem diabetes há mais de 20 anos e ela está perdendo a visão. Só que eu não sabia como que eu ia aproximar, porque você acabou de perder seu filho, como que você vai me ajudar?". Eu tinha feito uma campanha para o meu irmão operar a visão, meu irmão nessa trajetória de hemodiálise, ele quase ficou cego, ele não enxergava a colher para comer. Pensa, a gente fez uma campanha para ele, porque meu irmão era dono de um caminhão, mas quem só tem caminhão sabe que não é um rio de dinheiro. Tem aham, dívida, é porque as pessoas pensam assim: "Ah, fulano é dono de caminhão", e acha que não tem despesa. E o é, meu irmão tinha um caminhão,
e todo mundo olhava, foi muito complicado fazer uma campanha para o meu irmão, porque até pessoas, às vezes, próximas, falavam assim, uai, mas eles não são dono de caminhão? E eu falei, quer saber? O meu irmão, às vezes, chorava. Falava assim, como que a gente vai fazer uma campanha, as pessoas falar, olha, eu não quero saber o que as pessoas vão falar, quero saber o que Deus sabe a nosso respeito e pronto, Que eu vou lindo. levantar esse dinheiro. E eu comecei aquela campanha, e desembola daqui, dali, nós levantamos dinheiro, ele operou a visão, e esse rapaz me procurou para levantar um dinheiro para operar a visão da Olha, esposa. E nisso, a sabe o que que sementinha, foi? né, O agir semeando. de Deus na minha vida, falou: "Minha filha, quer uma ocupação? Toma a ocupação, Eu vou usar essa toma". dor sua aí para curar Isso. outras dores. Toma a ocupação agora, vou arrumar um jeito. E nisso eu vi como que Deus trabalha. Hoje, eu posso te garantir, não tem outra saída, sabe? Independente das lutas, tem as provas, não tem outra saída que você buscar a força que vem de Deus. Não tem. Que lindo. Nossa, a sua história é realmente impactante. E, nossa, é uma guerreira. Que orgulho ter uma convidada como essa Ah, aqui compartilhando. E olha, continue assim firme. E quando você pensar em desistir, você já sabe onde procurar a sua força, né, que é em Deus. verdade. Mirinha, hoje você tem esse trabalho com o evangelho. Você vê dificuldade em falar de Deus para as pessoas, considerando que a gente vive em um país laico, com diversidades de religiões. Por exemplo, lá na loja eu tenho clientes de todos os tipos de religiões. Então, tem aqueles que é da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, do católico, do evangélico. Você teve dificuldade para falar desse amor, dessa experiência, e onde as pessoas podem, inclusive, duvidar, né? Porque é uma fé que é sua, né? Sim. Olha, hoje, quando eu falo, já falo: "Olha, eu não quero falar de religião, eu quero falar que tem um Deus que vive, um Deus que vê todas as coisas, que tem uma força que vem de Deus, o sobrenatural". E a gente só fala daquilo que a gente vive. Por exemplo, quem quer emagrecer sabe que o lugar certo é a academia. Aham, Quem quer fazer o cabelo ficar bonito sabe que o lugar certo é o salão. E aham. quem quer uma paz de espírito, viver a paz que excede o entendimento, que é o que eu vivo hoje, isso é real na minha vida e ninguém pode negar. Isso é real, porque quem me viu naquela depressão, pensando em suicídio, quem me viu que eu não abri o vidro do caminhão para me cumprimentar ninguém. Tem pessoas que falam comigo hoje assim, Mirinha, passaram-se um tempo, eu lembro que parece um período até mais de ano, eu não via você abaixar o vidro, você não conversava, essa pessoa faladeira que você sempre foi, e eu não conversava. Sabe aquela pessoa que chegava, eu cumprimentava as pessoas de cabeça baixa? Eu não sei se eu tinha um receio das pessoas olhar para mim, sei lá, com dó, eu ficava eu abaixava a cabeça, e eu vivia assim. Hoje eu chego nos lugares e, assim, as pessoas me conhecem lá no minério, eu tormento a vida de todo mundo. O pessoal faz vídeo e fala assim: "A Mirinha lá vai caçar café", porque eu ia no caminhão da galera: "Gente, tem café aí?" E eles me chamavam de serrote. Ela é serrote porque ela só fica atrás de café, trazer café que é bom ela não traz. E tipo assim, por uma pessoa que todo mundo brincava, eu tormentava todo mundo, era muito zoeira, ninguém me via mais, eu fechava o vidro e ficava isolada naquele mundinho, sabe. E hoje eu voltei a ser a pessoa que eu era, e as pessoas vê a alegria que eu carrego, isso é indiscutível. Então, quando eu vou falar, respondendo a sua pergunta, quando eu vou falar de Jesus, quando eu vou falar do amor desse Deus que existe, eu falo: "Gente, eu só quero falar de algo que eu vivi", porque eu posso te garantir que se você estiver no fundo do poço, numa depressão, no que for, outro dia eu falei para minha cunhada isso, minha cunhada ficou muito mal depois da perca do meu filho, ela mesma fala: "Mirinha, eu fiquei muito mal depois da perca do Micael, porque a gente convivia todo mundo junto". E assim, o amor que ela tinha por ele, não só ela, como a minha outra cunhada, como minha família toda, não era um amor de tio e de tia, era um amor de mãe. A gente tinha isso, eu tenho isso com os meus sobrinhos. Eles não me têm como uma tia, tanto que no Dia das Mães eles me dão presente. Ah, que Então, assim, gracinha. essa perca do Micael, a minha cunhada, ela fala assim: "Mirinha, eu, nossa, fiquei mal e tal". Eu falo muito pra ela: "Luzia, vamos pegar com o papai". Ela fala: "Eu fico tão feliz de ver você, eh, nos caminhos de Deus".
e eu vendo que você tá bem, eu falo com ela direto, eu falo isso. Quando vinha essa falta dele, porque tem ele sendo seu sobrinho, considera como um filho, tudo bem, mas sendo meu filho, eu te falo, vem, eu choro, choro, vem essas coisas mesmo, sabe? Um dia que a gente acorda mal, e às vezes eu tenho tanta coisa que eu fico olhando e eu choro, que o olho chega a estar inchado, mas a saudade é o amor que fica. Mas é sobre isso, né, a dor, ela é inevitável. Agora como você lida com a dor, eu falo que é assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, Isso. né, é uma dor que eu acredito que você vai ter que conviver para resto da sua vida, né, não se apaga uma morte, né, a saudade, ela Isso, vai existir, é a mas saudade. essa fé tornou, essa dor como forma de testemunho, força para ajudar outras pessoas. E na minha opinião, Miriam, acho que nós passamos por esse mundo, por essa terra, com um objetivo, sabe? De Sim, deixar um legado, de fazer algo melhor, de ajudar uma pessoa, porque a gente vai embora também, é né? verdade. Então, que bom. E assim, é triste demais, mas a morte ela chega para aqueles que, são jovens, os idosos, e essa maneira que você encontrou de lidar com a sua fé, através da sua fé, realmente é inspirador, sabe. E É. que Deus continue te abençoando, virei sua fã. E é igual fala, saudade é o amor que fica. Então, se você não tá vivendo aquele amor, você vai doer, dói, Aham. só que aí você busca a força que vem de Deus, daí a pouco o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é Amém, verdade? E eu amém. falo, eu vou correndo atrás dos meus objetivos, continuo trabalhando no caminhão, sempre tive, eu falo, olha, eu tenho um sonho de comprar um caminhão uma hora, um sonho de um caminhão cor de rosa grandão, eu vou caminhando nos meus objetivos, o primeiro deles é buscar a Deus sobre todas as coisas, esse não pode mudar, porque a gente sabe que um dia a gente vai embora. Esse dia pode Verdade. ser daqui a pouco, daqui 5 minutos. Só que a gente não pensa assim. Mas enquanto papai não chama, a gente vai buscando a presença dele e buscando os objetivos. Olha, eu quero alcançar um sonho, eu quero ser dona do caminhão, eu quero fazer isso, fazer aquilo, eu vou rompendo. Quem sabe, né, se for da vontade do papai, ele pode me dar família, ele pode fazer tudo novo. E é isso que eu Amém. creio, sabe? Isso mesmo, amém. Miriam, você acha que a sua profissão, ela te ajudou também? No sentido de estar aquele momento ali na cabine do caminhão, aquele momento, né, sozinho ali, só você e Deus. Você acha que também te trouxe, talvez conforto não, mas uma distração, assim? Sim. Você é apaixonada pela sua profissão? Sou apaixonada demais, menina. Tem É. hora que eu falo assim, quando eu tô batendo uma pá daquela lascada, né, que quem trabalha no minério sabe o que eu estou falando. A hora que eu tô naquele período ali, que tem 1 hora, 2 horas ali, e os braços chega a doer, e você respira e fala assim: "Eu vou sair desse negócio, eu não vou aguentar isso mais não. Agora dessa vez eu saio", porque eu mexo com muita coisa, vendo Aham. isso, vendo aquilo e vamos embora. Até agora eu saio mesmo. Aí você desce de lá sujinho, você respira, você não tá aguentando mais, você já tá mortinho. Aí você fala: "Foi a última vez que eu limpei caçamba". Daí a pouco, você toma um banho ou passou um lencinho umedecido, acabou, acabou, você já volta: "Não, é isso que eu gosto, é isso que eu vou fazer mesmo". Você deve sofrer muito com essa questão da sujeira, porque você falou comigo que gosta do caminho arrumado, Eu sou enjoada. mas no mineiro é difícil. É difícil, mas quem me conhece, depois não sei se você já viu meus vídeos, Eu vi meu alguns. meu caminhão, eu gosto de colocar sainha e meu patrão fala assim: "Pelo amor de Deus, uma chuva dessa, todo lugar que olha tem buraco", eu falo: "Se quebrar, eu mando arrumar, amanhã põe de novo". A frente baixinha, os forros tudo cor de rosa, eu gosto, ele não tem como andar limpo, porque a mesma hora que deu uma viagem tá sujo. Mas assim, eu sou um motorista que eu devia estar viajando, tentando andar com o caminhão limpo. Mas aí eu tô no minério aí, tô Ah, quietinha. mas é uma grande caminhoneira. Eh, e assim, você, eu sei que o minério gente, eu não sou caminhoneira, tô no meio dos caminhoneiros. Pra tirar o minério, você bascula, né, que fala bascular a Isso. a caçamba.
E depois eu vejo algumas pessoas limpando, assim, você tem que fazer esse processo todo. Tem gente que você já passou algum desafio, assim, por exemplo, de descarregar com o pneu estourado, igual já aconteceu de pessoas chegar lá na loja falando que: "Ai, fui descarregar, o pneu estourou bem na hora". Você já teve qual foi seu maior desafio, assim, nesse momento de transportar, de descarregar? Então, eu acho que o maior desafio para mim ainda é o material que garra e eu tenho que A limpar. espera. Não, eu tenho Ah, que sim. limpar a caçamba. Ah, sim, Menina, você não tá entendendo. Tem dia que tem lá, vamos supor, exemplo, 3.000 quilos. E o material, dependendo de qual for, ele vira um concreto. E você bate a pá assim, ó, a picareta, falta pouco, sai fogo. Sério? Mas esse serviço é você que faz Sim. todas as vezes? Tem material que é quase até toda a viagem, dependendo do material que você carrega. Se for um material bacana, tem o polietileno na báscula, desce. Mas depende do material, nem com polietileno. Ele fica lá, aquela tipo 3.000 agarrado, 4.000, e você tem que tirar com a pá, com a enxada, Nossa! com a picareta. E isso, em 19 anos, tem sido o meu maior desafio até hoje. O resto, eu acho assim, eu sou apaixonada com a estrada, eu gosto de dirigir, eu acho gostoso, sabe? Eles Desce, falam, sobe, o pessoal vambora. reclama, mas é uma terapia também, né? Sim, eu acho bom. Então, para quem gosta, ama o que faz, eu acho tudo bom. Inclusive, até o dia que eu tô batendo pato, tem hora que me dá uma crise de riso lá dentro, eu falo assim: "Se vira, minha filha, você não é o que você quis". Aí eu falo: "Senhor, não tô dando conta". Aí no final dá certo, daí a pouco respira e volta tudo normal. E assim, já aconteceu no trajeto coisas, né, por exemplo, uma pista molhada, uma vez uma carreta deu L em cima do meu caminhão, então tem essas coisinhas que vai acontecer, mas só não acontece com quem dirige, É entendeu? Às verdade. vezes um freio esquentar, você passar um apertinho ou outro, outro dia mesmo meu caminhão, por um deslize, eu esqueci de conferir que ele tinha baixado o ar, ele travou dentro da mineradora, se fosse do lado de fora, qualquer um caminhoneiro que passasse, a gente passava o ar pro caminhão, mas dentro da mineradora, às vezes tem que ficar muito tempo aguardando socorro. Tem essas coisas de você ficar, igual há 1 mês e meio atrás, eu fiquei ali o dia inteiro na beirada da pista aguardando socorro, mas isso tudo é da profissão. Faz Isso parte. tudo faz E parte. como você lida, com esse cuidado com o diabetes? Que eu sei que tem que ter uma alimentação adequada, tem a insulina, né, as medicações. Eu acredito que seja bem difícil para você. Então, há um tempo atrás era mais difícil, porque, por exemplo, a insulina vinha num vidro, tinha que ficar na geladeira ali, se eu visse que a glicose estava alta, eu tinha que tomar medicação. Tem horas que eu vou tomar um café ali, minha glicose está ótima, hoje eu uso o Freestyle Libre, né, que a gente acompanha pelo celular, então eu vou acompanhando, se ela estiver boa, como uma frutinha, tudo numa boa, mas vai que ela está alta, eu preciso do medicamento, e ele está onde? Está em casa, não tem jeito. Mas Aham, hoje a gente tem as canetas de insulina, a tecnologia está ao nosso favor, então, assim, verdade. mas naquela época que a insulina ainda era um frasco e às vezes eu tinha essa coisa assim: "Olha, vou levar geladeira no caminhão". Hoje mesmo eu até tô sem, mas sempre tem uma caixinha ali, essas que mantém gelado ou uma geladeira mesmo, entendeu? Tudo Uhum. numa boa, não tem dificuldade. E as caneta hoje vai na bolsa, vê na minha bolsinha ali, tá uma canetinha mais bonitinha. Eu vi no seu canal você fazendo não, você levando uma marmita elétrica. Sim, Então hoje você tem você faz a sua dieta, porque por causa do diabetes você não pode comer qualquer qualquer coisa. coisa, né. Mas então, eu faço, mas vamos supor, igual outro dia, eu saí num dia, voltei no outro, mesmo estando perto, não Aham. deu certo. Aí garrou, eu falei: "Não, eu vou ter que tomar banho ali no posto e não vou voltar para casa, então eu tô sem a marmita, tô sem ela". Entendi. Aí eu passo no restaurante, tem várias opções, tem salada, tem arroz integral, Então você não norm sofre tanto. não, vida normal. Olha, eu demorei a entender isso, Fafi, mas eu até fiz um videozinho para o meu canal que fala assim, que diabetes é um novo estilo de vida, porque eu Uhum. conheço pessoas com diabetes, hoje em dia quem não tem uma diabetes, uma pressão alta, Quem não tem alguma quem não tem coisa. alguma coisa. Então, eu conheço um senhor que ele tem uns 75 anos, 50 anos da vida dele foi tomando insulina. E olha, a minha memória antigamente ficava meio revoltada. Sabe o que eu fazia? Por exemplo, meu irmão foi para uma hemodiálise com 25 anos de idade. Eu vi aquele menino 7 anos
numa hemodiálise e achando que aquilo ali era o fim. E realmente era, porque há poucos dias agora eu estava conversando com a minha tia, ela enterrou a filha dela numa hemodiálise. Então, assim, olha para você ver, uma hemodiálise, quantos entram e não sai vivo. Mas eu tenho testemunho do meu irmão para contar que ele Ai, saiu bem, hoje ele não tem mais diabetes, sim. vida normal, Olha que recebeu legal. 2 órgãos, rins e pâncreas, Que vida bênção! tudo Nossa, que normal. notícia boa. Sim, e olha, e eu Deus fui opera milagres na sua Deus família, opera, de todos, né, mas a sua em especial. sim, Deus opera. E Que nisso, eu legal. falo para todo mundo, sabe por que que eu criei o meu canal? Hã. Porque eu ficava assim, antigamente eu ficava: "Ai, eu tenho vergonha, eu vou gravar vídeo", não. Ah, tão Eu simpática. não, e eu ficava assim: "Olha, eu tenho vergonha", às vezes as pessoas falavam assim: "Eu trazo uma palavra aqui na igreja", e eu não, eu levava qualquer um, falava assim: "Eu vou levar uma colega minha, eu vou levar outra pessoa", mas eu não. E às vezes por eu apoiar esse projeto, eles chamavam a mim: "Mirinha, Aham. você traz a palavra para nós?" Eu não, tem jeito não, aquela timidez. E eu falei: "Quer saber? Eu tenho que falar do que Deus fez na minha vida, eu não posso negar esse Jesus não, É gente, eu tenho tanta verdade. coisa para falar". Questão de diabetes, tem pessoas que me procuram com uma criança de 5 anos tomando insulina, com desespero, pensando o que que vai ser da vida dessa criança, e eu falo: "Calma, tem pessoas que têm uma vida mais saudável do que quem não tem nada", porque quando você tem o que vigiar, eu tenho que vigiar minha glicose. Eu não vou comer qualquer coisa. E uma pessoa que não tem nada, às vezes ela come qualquer coisa, É come eu tudo que tem pela frente. eu na vida. E um dia um amigo meu me falou isso, falou: "Olha, eu vigio a minha alimentação e quando eu não tinha diabetes, eu comia qualquer coisa". Então se você tem aqui, olha, um aparelho, você tem aqui uma tecnologia, ou que seja furando os dedinhos, não tem problema. O que tiver ao seu alcance você fazer, olha, chuchu dá na horta, eu amo chuchu, vamos comer saudável, vamos Isso fazer. aí. Mas eu nunca tive esse entendimento, eu comecei a viver assim quando eu engravidei e eu queria criar meu filho. Falei: "O quê? Eu não posso fazer isso não", vi meu irmão no hemodiálise. Eu comecei a buscar, a entender um pouco mais sobre diabetes, para poder realmente até ajudar meu irmão. E eu falava muito isso, eu falo: "Olha, ainda bem que eu sou diabética, porque quando eu falo para você fazer, você vai falar assim: Mas você não. 'Ah, você sabe, você tem'", porque às vezes a gente falava com ele, ele falava assim: "Você não sabe o que que é diabetes não, Su?". Aí eu Aham. falava: "Agora eu tenho, agora eu sei, É, hein". literalmente você vive uma vida de propósito, né. Oh, tudo numa boa. Ai, que bom sentir essa energia que você consegue transmitir, e, é assim, eu tô aqui encantada. Eita glória, hein. Eita glória! É Hum, muito bom, nós estamos precisando de pessoas como você, Mirinha, sabe, que vê aquela luz no fim do túnel, sim, sabe, que busque, ajuda. Né, às vezes a pessoa não tem a mesma fé que você, mas busque algo, né, que as sim. coisas vão acontecendo naturalmente, como você mesmo disse, você não era de ir à igreja, Não, né, mas a igreja foi até você, sim. E né. outra, é o que eu te falei, olha, a gente não pode realmente focar em religião, porque a religião hoje, ela afasta as pessoas. Sim, Aí é, elas matam o amor ao próximo, ela acaba com tudo. infelizmente E o fanatismo, a falta sim, de e conhecimento, né. quantas pessoas, Fafi, infelizmente, a própria palavra de Deus, que é tremenda e maravilhosa, nos orientou da falta do amor ao próximo, de tudo que tem acontecido aí. E olha, quantos a gente encontra com a Bíblia o tempo inteiro debaixo do braço e que está longe de Deus, Ai, é o que que eu não digo. que está longe de Deus. Então eu falo assim: "Olha, vamos parar com isso de pregar religião, é tudo numa boa". A minha cunhada, eu falo muito isso com ela vai numa igreja, eu vou em outra. O que que impede da gente falar do amor de Deus? É isso aí. Entende? É o Hum. respeito ao próximo. A gente precisa sim pregar a palavra de Deus, pregar a verdade de Cristo, mas isso não impede da gente conviver, né, com as pessoas. Com a diversidade, né. E isso, respeitar o próximo e continuar falando que Deus é maravilhoso, que ele é É, tremendo. eu falo que, eu não sou nenhuma entendedora, né, sou cristã, eu adoro aprender sobre a Bíblia, mas eu acho que Deus a gente precisa sentir, é como você Isso. vivenciou, né, é algo que você sente, às vezes você nem explica,
mas você sente. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente, né, com a Isso. presença dele. Mirinha, vamos falar sobre estereótipos. As mulheres, muitas vezes as mulheres caminhoneiras, elas são, submetidas a estereótipos, eh, colocando em questão as suas habilidades, como por exemplo, dirigir um caminhão. Na sua profissão, você já deixou de fazer alguma coisa por ser mulher? Fazer xixi no pneu. Deixei Não, você fez? Você chegou não, aí deixei de você deixou de fazer? Ah, sim, você não fez. Eu vi um vídeo seu mesmo, você falando assim: "Gente, acho que parece que você estava tipo numa fazenda, não sei, um não, eu estava lugar". dentro da mineradora para É, mas parece descarregar. que eram uns matos, eu não sei, Ah, assim. tinha Tinha, bastante mata, assim, do isso. lado, mas não podia ir lá. É, e no vídeo você falou: "Gente, aqui, essa é a diferença de homem e mulher. Eu não posso fazer xixi aqui, porque se tiver alguém filmando", hoje, né, tudo é filmado, Sim. diferente de homem, né. Mas fora isso, fora o xixi no pneu, você já deixou de fazer Não, alguma coisa? olha, assim, de estalo, eu não tô lembrando, mas assim, graças a Deus, olha, eu venho de uma família só de homens, e na minha casa eu fui a primeira carreteira. O meu irmão, esse que passou pela hemodiálise, que graças a Deus hoje está bem, ele já trabalhava com caminhão interno, e eu também trabalhava com caminhão interno, e eu deu na minha cabeça: "Ó, vou ser carreteira", eu fui a primeira a trocar a carteira para né, e sempre fui para frente, né, tanto é que teve um amigo oculto esses dias, o pessoal brincou, falou: "Olha, vamos falar ao contrário do que a pessoa é". Aí a minha mãe me tirou. Aí estava todo mundo junto, assim, quando a mãe foi falar o contrário de mim, ela falou assim: "Olha, o meu amigo oculto é uma pessoa que não resolve nada, ela é parada". Aí todo mundo: "É Mirinha, Mirinha". Tipo assim, Legal esse é. amigo oculto. Tipo assim, eu sempre fui muito pra frente, Fafi, então Aham. eu nunca vim empecilho em nada. Se eu queria, qualquer coisa que eu quisesse mexer, falasse assim: "Mas isso é coisa de homem", eu falava assim: "É coisa de homem? Se eu quero fazer, eu vou fazer e pronto", entende? Aham. Então eu nunca tive muita dificuldade por ser: "Ah, isso aqui dá pra homem fazer, isso não". A única coisa que eu não consigo fazer que homem faz é o xixi no pneu. O resto vai embora. Mas assim, você enfrentou algum preconceito Muito, na muito. na empresa, por exemplo, os colegas? Sim, olha, para você ter uma ideia, quando eu troquei a minha habilitação, eu fui procurar serviço, as empresa que hoje me chama para trabalhar, falou para mim assim: "Nós não ficha mulher". Não tinha mulher e tipo assim, nas empresas em outros estados tinha mulher, tanto é que eu fichei em São Paulo. E pensa para você pegar uma experiência, eu fichei em São Paulo. Aí, onde eu ia na região, mulher não aguenta trabalhar mais de 12 horas. Imagina você, há 19 anos atrás. A o serviço, eu já trabalhei 18, 20 horas por dia. Sabe aquela coisa de pegar e trabalhar o final de semana todo e dormir 4 horinhas? Eu já fiz isso. E todo mundo que me conhece no minério sabe que eu fazia. Tanto é que eu levei muito nome de drogada. Não tenho Olha, nada contra quem usa droga, cada um faz da sua vida o que quer. Tanto é que eu apoio você menciona, projetos. mais ou menos assim, o rebite, assim, droga ou é droga Já usei específica? rebite, mas eu falo droga mesmo, Droga, fora o droga. rebite, né. Aham. Rebite eu usei 2 meses na minha vida, vi que não era pra mim, porque meu coração disparava, eu falei: "O quê? Eu vou morrer com esse trem". Já usei, eu não posso ser hipócrita e mentirosa, Aham. né. Mas droga, né, mesmo, eu nunca experimentei. Tinha amigos que usavam, inclusive rodava a noite inteira, vi várias pessoas, às vezes, até usando, mas eu nunca experimentei, não sei o que que é, só Aham. vi. Mas eu tomava nome, às vezes, de drogada por trabalhar demais, falando: "Não, essa mulher só anda arrebitada, essa mulher só anda drogada", e às vezes Mas olha pra você ver como que é uma desvalorização pelo fato de ser mulher, né. sim, Porque se fosse o homem, não iria falar que era droga. isso, ia falar que ele dá conta. É. E tipo assim, muitas empresas me falavam assim: "Olha, nós não vai colocar mulher em carreta, porque é muito pesado, tem que limpar a caçamba, vai trabalhar aí 15, 18 horas", porque naquela época era meio fora da lei, né, de qualquer jeito. Aham. E aí eu falei: "Eu vou trabalhar nesse negócio". Aí eu peguei experiência com uma firma de fora, e aí vim, trouxe a caçamba pra aqui, agregou, esse caminhão que eu fichei agregou aqui, eu trabalhava e eles viam eu trabalhando, e aí eu já comecei a conseguir serviço na região,
E hoje, as mesmas empresas que não queriam me fichar, já me chamaram várias vezes para trabalhar lá. E os colegas, assim, você também, em relação ao assédio, a questão de falta de respeito, você vivenciou isso com eles? Assim, fora esse preconceito de não, acreditar em você, mas em relação ao fato de ser uma mulher, na maioria ali homens, né. Ô, Fafi, eu vou falar uma coisa que eu vou até defender demais os caminhoneiros, você acredita? Acredito. É isso que a Olha, gente precisa, é ver o vou, outro lado também, né. vou. Pra falar a verdade, eu não gosto da fama que caminhoneiro é tudo sem vergonha. Não gosto. Porque 19 anos com amizade, a minha amizade, o Até porque ciclo é você é masculino. caminhoneira. Sim, mas eu falo dos homens, sabe? Caminhoneira sem vergonha, essas coisas, sabe? Aham. Porque o ciclo que eu convivo, o maior número de amigos meus é homem. E eu vivi isso tanto tempo de ver homem falar comigo do relacionamento dele, às vezes querer que a mulher venha da cidade para ficar com ele, para poder vir morar aqui, né, pertinho, para poder estar perto da família. Então não é uma coisa que a gente pode, é igual o caso da droga. Ah, então o caminhoneiro é drogado? Então o caminhoneiro Sim, é é. doido? Ah, o caminhoneiro é irresponsável? Outro dia teve um acidente aí e o pessoal já botou lá no anúncio o caminhoneiro e a culpa não foi do caminhoneiro. A Aham. culpa foi do motorista do carro pequeno, não teve nada a ver com o Foi caminhoneiro. por acaso foi o do anel? Foi Foi, do anel? deu mó É. polêmica, né. Aham. Então não foi, teve nada a ver com o caminhoneiro e eles já colocam a culpa sempre no caminhoneiro. Então o caminhoneiro sempre teve essa fama. É o sem vergonha, é o drogado, é isso e aquilo. E eu não apoio, não concordo, e eu vivi nesse meio tanto tempo, graças a Deus vivo até hoje, e eu falo: "Gente, quando às vezes uma esposa chega e fala assim: 'Olha, eu até entendo o seu ciúme, entendo, mas a gente vai encontrar pessoas que não respeitam a esposa, ou que não respeita o marido em qualquer lugar da vida. É, Tem esposa que está dentro de casa, é uma dona de casa, às vezes o marido, saiu e ela pode não estar respeitando ele. E tem muitos homens que acham que a mulher tem que estar dentro de casa para estar respeitando ele. Então é uma coisa que é de caráter e não é de sim. profissão. Mas eu concordo com você. Não é da E profissão. no meu convívio com os caminhoneiros, esse tempo todo, na loja mesmo, eu tenho oportunidade de ouvir histórias incríveis. Chega caminhoneiro lá, de uma forma bem respeitosa, falando que tá morrendo de saudade da esposa, da família, Sim, e mostra foto. Em nenhum momento, falta com respeito. E é exatamente o que você falou. Não é sobre a profissão, nem de ser homem, é sobre o caráter da pessoa, né. sim. Tem E pessoas olha, incríveis, homens caminhoneiros incríveis, e a questão também, assim, da religião, da fé, é algo que a gente tem voltando um pouquinho, porque tem a ver com caráter que a gente está falando aqui, a questão da sua fé é algo íntimo que você tem que buscar e não basear na história do outro, claro que pegar os testemunhos como o seu e se fortalecer, mas assim, às vezes a gente quer comparar a nossa fé nas atitudes do outro, né. Ah, um caminhoneiro que diz que é cristão e é safado, entendeu? Olha lá, é evangélico, mas está traindo a esposa, né, isso acontece muito. isso. E assim, isso é qualquer ambiente, né, então a gente não deve ter esse julgamento, que eu acho que é bem superficial mesmo. Mas eu também tenho essa visão, Olha, em relação aos homens, eu acho que de modo geral tem pessoas incríveis, como pessoas também que deixam a desejar, né. olha para você ver, igual essa questão, da fé que você falou. Se a gente olhar para o homem, você cai, porque é muito fácil as pessoas olhar para Mirinha hoje aqui, falando de Deus, dessa força do sobrenatural de Deus, e às vezes amanhã olhar alguma atitude minha e esquecer que Deus é o mesmo, ele não muda nunca, quem muda somos nós É seres humanos. verdade, Então às vezes eu não posso focar em: "Ah, espera aí, a Fafi me falou algo, mas ela não está vivendo aquilo", sendo que cada um vive o que escolhe para si. é E a gente verdade. tem que focar que Deus é o mesmo, a palavra sempre é a mesma, voltar a fazer aquilo que é certo, porque quando a gente faz o que é certo, a gente fica em paz, né, em paz com as pessoas, independente do julgamento. Igual eu te falei agora, pessoas falavam muito isso, sabe, "Mirinha é doida", isso porque eu realmente eu vivi uma fase
de sonzão no carro, uma fase de roupa curta demais, Aham, mas todo mundo teve isso, eu não tô julgando aham. ninguém, até porque quem sou eu pra isso? E eu vivia, às vezes eu usava uma roupa muito curta, um carrão com sonzão com 15.000 de som, e É aí, sério, sempre fui disso. E Gente, ó, vou falar uma coisa, escuta que o som e caminhoneira também, sendo caminhoneira, sim, meu Deus, menina, o pessoal não te julgava não? Porque hoje, infelizmente, as mulheres estão vivendo isso, né. mas escuta essa, até hoje eu tenho sonzão no carro. Mas agora é pra É só louvar. louvor, aqui. Mas aí, olha pra você ver, você acabou de falar uma coisa muito muito interessante. As pessoas julgam. Quem me vê hoje passar com o meu carro, agora tem sem o som, mas ele tá lá em casa pra instalar, porque eu botei ela cor de rosa, estava Aham. mexendo as coisinhas, então eu tirei a capota, vou colocar o som de novo. As pessoas vêm passando e falam assim: "Uai, mas espera aí, essa aí não é aquela que estava falando de Jesus, que está pregando o evangelho?" E eu falo: "Espera aí, aonde que na Bíblia está escrito do carro com essas rodas, Aham. o carro baixinho?" Sempre tive esse gosto, sabe. Que Eu falo: legal. "Gente, se eu tiver velhinha, de bengalinha, e as Aham. pessoas me ver passando numa caminhonete rebaixada", que eu Ai, gosto de caminhonete. bonita desse jeito. Ô, essa é uma velhinha enjoada, Ah, e vou gente. estar com sonzão, numa maior altura, com louvorzão, aí vai ter gente falando assim: "Ah, mas essa aí", gente, é isso que o mundo tem que entender, que não tem nada a ver com o que as pessoas veem, tem a ver do que quem eu sou diante de Deus, Sim, com o sim, nosso sim. caráter, né. E aí, com essa vida de antigamente, eu roupa curta, às vezes, né, bebia, essas coisas de beber, sabe, essas coisas, Aham. ficava aquela coisa assim, de as pessoas achar que podia ter liberdade. Então não vou Aham. falar que não tinha pessoas que chegava com conduta, assim, como alguma cantada boba, mas isso não é os caminhoneiros. Por isso que eu defendo os Aham. caminhoneiros. Isso Sim, é no sim, mundo. é no mundo. Isso se você for num banco, você às vezes tá, com uma roupa ali mais curta, igual no caso eu andava, recebia algumas cantadas, de baixo calão, Aham. mas não é caminhoneiro, é o mundo, é É, no e não é e também não tem nada a ver também com a roupa, né, em si. Na verdade isso é do é do caráter. caráter. Eu falo da profissão, caminhoneiro, e se você sofreu esse abuso, é porque por ser uma profissão que majoritariamente masculina, eh tende a ser, querendo ou não, mais julgado no sentido de uma mulher, né. Então assim, eu Sim, acho que é, nesse sentido. Eu falo porque quando eu comecei a trabalhar no posto de gasolina, isso eu tô com 40 anos, quando eu tinha 17 anos, não se via mulheres, nem como motorista, nem como frentista, sim. sabe, mal mal nos caixas dos restaurantes. E quando a gente passava, né, eu era na minha época, para mim era assustador, às vezes, assim, ver os olhares. Não tô dizendo que eram caminhoneiros, não, ali que tinham várias pessoas, mas por ser a minoria mulher, era algo como se fosse assim: "Gente, uma" Estranho, e estranho. aí vinham coisas de baixo calão. Ainda nesse assunto, sobre desrespeito, porque eu volto a afirmar, não é uma roupa curta ou uma roupa tampada que vai definir o caráter de ninguém, né. Isso eu acho que, falando também na Bíblia, uma parte que eu amo, me corrija se eu estiver errado, que é lá em Mateus 7, 1, 5, acho que lá fala: "Não julgueis para que não sejais julgados, pois na mesma medida que julgaste serás julgado". Acho que se eu não me engano é essa parte. Eu gosto muito dessa parte, porque eu acho que você falar do amor não pode ser julgando as pessoas, né. Então as Claro. pessoas, elas perderam muito respeito com as pessoas e querem justificar: "Ah lá, estava usando uma roupa curta". E assim, concordando ou não, a gente tem que manter o respeito. E Claro. ainda nesse assunto, eu entrevistei aqui a Fernanda, não sei se você viu, uma caminhoneira Conheço também. demais, Conhece? conheço. Ai, ela é maravilhosa. E infelizmente ela sofreu uma violência Sim, sexual. Eh, e eu gosto muito de trazer as pautas aqui, eu acho que o podcast, o intuito dele é falar sobre as rodovias, sobre trazer representatividade para a classe dos caminhoneiros, mas eu acho que falar também de uma questão social engloba, né, todo mundo, sim, porque essa questão da violência sexual, ela acontece,
no transporte, né, dentro do transporte, com as caminhoneiras, com as esposas, filhas. Então eu acho interessante sim a gente falar sobre esse assunto. Sim. E ela, em um corte dela, ela fala da história dela. E aí teve um seguidor que fez um comentário que eu trouxe aqui para dividir com você, e eu queria que você me falasse o que você achou. Eu vou Tá. ler aqui, na verdade ele mandou um áudio e eu transformei em um comentário. Exatamente o que ele mandou, eu escrevi, inclusive, se tiver algum erro de português aqui. Comentário do seguidor, que eu acho que não é mais seguidor não. As mulheres estão muito vulgares. Olha, se aconteceu isso aí, é porque ela permitiu, como muitas aí estão permitindo. A gente está falando sobre uma violência sexual, tá? Se as mulheres estão sofrendo violência sexual, é porque estão permitindo. As mulheres estão pegando os nossos empregos. Aqui em São José do Rio Preto, o salário de carreteiro caiu de 4.800 para 3.000. Por quê? Porque a mulher sujeitou a baixar o frete. Olha o poder da mulher. Só para pegar nossa vaga, gente. Nós somos poderosas, mas eu não sabia que. É? Você acha correto isso? Eu garanto que eu faço melhor do que mulher. A mulher até pode ter um pouquinho de atenção, né, só um pouquinho. É suave, mas a mulher não aguenta o batido que um homem aguenta. Se o patrão falar assim: "Eu preciso que tu faças um horário para mim", estou falando de uma carga fracionada. Te garanto que mulher não faz. Vou concluir o comentário. Chupa, neném. Chupa que é de uva. É por essas coisas aí que a gente deixa de seguir certas pessoas. Totalmente errado. Meu Deus. Ou seja, essa pessoa está justificando um estupro, né? A violência sexual agora foi Meu definida pela Deus. roupa. Não estou aqui para dizer se é certo ou errado, mas o que você acha desse comentário? Foi no comentário da Fernanda que sofreu tudo que ela sofreu. Meu Deus. Olha, me perdoa, né, o seguidor, mas, praticamente, 100% sou contra esse comentário, porque primeiro, a roupa poderia a pessoa tá pelada, a gente tem que ter o respeito ao próximo, não tem nada a ver. E a questão, de falar, né, da capacidade da mulher, eu já passei por várias empresas e já, graças a Deus, deixei a porta aberta na maioria delas, e já vi chegar homens, isso não é caminhoneiro, não é na lanchonete, não é no posto de gasolina. Em todas as áreas, tem pessoas que trabalham com comprometimento e tem pessoas que não. Tem pessoas que têm responsabilidade, tem pessoa que não. Tem pessoa que leva jeito, tem pessoa que não. Tem pessoa que dá conta e tem pessoa que não. Em toda a área áreas da nossa vida é assim. Então, por exemplo, eu fui cabeleireira. Talvez vai ter alguma coisa ali que vai ter 1000 cabeleireiras que deu conta e eu não dei. Isso não quer dizer que é porque é um homem ou uma mulher. Eu conheço várias caminhoneiras hoje que dá conta e conheço homens que falam assim: "Eu não, para mim não deu, eu não consegui fazer". Por exemplo, quem viaja: "Olha, para mim ficar nesse serviço aqui eu não dei conta", e às vezes a mulher tá lá 7, 8, 9 anos. Tem amigos meus que falam: "Mirinha, eu tirei o chapéu para você agora, porque eu voltei aqui para o minério e você tá aqui até hoje? Eu já rodei, eu já viajei, esse negócio de bater pá". Então quer dizer, é porque eu sou mulher que eu não dou conta? É lógico, tem as dificuldades, eu não vou ser hipócrita em dizer que a minha força é a mesma de um homem. Uhum, Eu não posso ser mentirosa. sim, sim. Então, Existe algumas tem. diferenças, E né, é até mesmo as dificuldades que nós falou, físicas, né. física. Tem dia que eu falo: "Meu Deus, eu vou morrer batendo pá hoje", Aham, sim, porque sim. tem essas dificuldades. E às vezes, assim, sempre tem muitas pessoas que acham também assim: "Ah, porque é mulher, tá fácil para ela que vai parar 10 e ajudar", e não é assim. Tem sim, amigo seu que você fala: "Esse é amigo mesmo, se eu Aham. ligar agora, para aqui, me ajuda". Ou às vezes vê você batendo pá e pode ali dar uma moral sim, mas o meu dia a dia não é um dia, não é 2, é 365 dias por ano, são 19 anos
E é lógico, teve um período igual quando eu tive meu filho, que eu não trabalhei. Teve um Aham. período que eu mexi com van. E eu fui dona de algumas vans, que eu não trabalhei no caminhão, mas no geral, são 19 anos nesse serviço. Então, não é todo dia que eu tenho alguém para me ajudar. Sim. E a maioria das vezes que eu limpo o caçamba, eu até dou preferência a eu limpar, para poder não ter muitas essas coisas. Ah, é mulher, não deu conta, tipo isso, porque eu vivi Aham. muito isso, sabe? Ah, vocês não dão conta, larga. E não é questão de ser mulher ou homem. Eu já subi numa caçamba para ajudar uma pessoa, sendo homem, que começou, falou assim, Mirinha, esse negócio aí toda hora. Falei, peraí, eu vou te ajudar, porque você tá começando hoje. Um dia aconteceu uma coisa bem legal, Fafi. Só te interrompendo no Não, fique à assunto, vontade. depois nós vamos voltar no comentário. Um rapaz que não tinha experiência começou e tinha uma calha. É um lugar que o pessoal do minério vai entender que eu tô falando. É um lugar que você tem que voltar de ré com o caminhão, uma distância muito grande. Aham. E ela é assim a rampa, ó. E você tem que acertar a traseira do caminhão numa boca. Se for pra lá, bate na trave, se for pra cá, bate na trave. Aí, se você não tiver as manhas, né, vai às vezes patinar ali, você tem que pegar o embalo e bonitinho, retinho, entortou, tem que voltar tudo. E ele tinha ido lá umas 5, 6 vezes. E eu falei, meu Deus, ele não tá dando conta. Ele foi lá no meu caminhão, na maior humildade. Falou, seu moça, eu não consigo subir ali não. Eu achei aquilo ali, sabe, uma humildade. Aham. Que legal, Eu tá não vendo? consigo É sobre subir. isso, né, não é É, uma competição, e ele, não é tirar o espaço do homem, sim, mas é para incluir a mulher é. também, né. Aí ele falou pra mim assim: "Você tem costume com isso?" Eu falei: "Ô, meu irmãozinho, eu tenho uns anos bom nisso aí, viu?" Aí ele falou assim: "Manobra lá pra mim." Eu manobrei, entreguei o caminhão pra ele vazio. Ele até hoje me manda mensagem e fala assim: "No, aquele dia você me ajudou. Hoje eu sei fazer, mas eu não sabia." E sabe o que que é interessante? Que ele podia ter ido, tinha uma fila de 100 homens, mas ele foi e ele confiou que eu sabia fazer o trabalho. Que E é legal. lógico, eu não sou melhor do que ninguém. Sim, é. E eu sempre falo isso, sabe, eu defendo muito o nome dos caminhoneiros em relação a essa questão de: "Ah, todo caminhoneiro é sem vergonha", defendo muito nessa questão de: eh, os caminhoneiros acham que a mulher não dá conta, porque não são os caminhoneiros, às vezes até as pessoas de fora Sim, têm esse sim. preconceito, vê você ali e fala assim: "Ixi, não dá conta não". Até mesmo alguns donos de empresas que nem nunca dirigiram um caminhão, né. Isso. Mas assim, quando eu gosto muito de trazer essa pauta para cá, por quê? Quando eu venho falar sobre o direitos iguais, não é não eu não estou aqui para defender bandeira não. Eu não estou aqui para ser contra os homens, sou mãe de 2 meninos Sim. lindos, mas eu acho que tirar também o nosso direito, a gente também não deve aceitar, né, Miri. Gente, já está passando o horário, falamos muito. Mirinha, eu quero mostrar aqui um vídeo da Veminas, porque 2024 é ano da transformação, e se você quer transformar sua vida, tem que ser com a Veminas. Vamos ver? Vamos ver. Se Viu tivesse visto, tá bom? viu só? Veminas, a minha patrocinadora oficial, já está aí há um ano comigo e vai continuar mais um ano aí Se fazendo Deus esse quiser. programa especial, ainda mais especial. Mirinha, nós estamos chegando no final. Foram tantas histórias que eu acho que a gente tem que ter marcado 2 2, tá podcasts, vendo? né, mas ao longo deste ano a gente pode combinar um próximo, o que que você É acha? verdade. Porque você tem muita história para compartilhar aqui, mulher. Eita, quem não tem dinheiro conta história, né? Não, mas aqui, foi uma alegria compartilhar um pouquinho, da sua história com o pessoal, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque só de estar aqui do seu lado, na sua frente, olhando nos seus olhos, eu aprendi tanta coisa, Oh, meu sabe? Deus, que gracinha. Você pode ter certeza que
eu senti sim essa energia boa, essa presença de Deus. Glória a Deus. Quando eu estiver triste, pode ter certeza que eu vou lembrar de você, da sua história e vou buscar força. E acho que é isso que você também quer para as outras pessoas que estão passando por esses problemas aí, né? É verdade. Mas vamos num bate-bola rapidinho Rapidinho, pra vamos. gente encerrar? Bora. Mas antes eu quero pedir você aí que gosta do meu conteúdo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar um comentário, uma sugestão, uma crítica. Pode xingar que a gente traz pra cá e compartilha Sim. também. Mas é isso aí, gente. Se inscreva pra fortalecer, né? Tem É que claro. se inscrever no Se meu inscreve canal. lá. Estou começando e assim, a gente precisa desse fortalecimento aí do pessoal. Um bate-bola rapidinho pra gente encerrar. Uma estrada, 040. uma parada no trecho, Restaurante da Celinha. uma música, Maior troféu da Maris. uma frase de para-choque. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso aí! Mirinha, muito obrigada. Obrigada, Fiquei eu. muito feliz. Eu sei que foi uma correria para você chegar aqui, mas assim, foi de grande alegria. Que Deus continue te abençoando. Se você quiser fazer alguma consideração final. Ô, meu bem, eu quero te agradecer pela oportunidade, né? Primeiramente, agradecer a Deus, né? Que Ele não une pessoas, Ele une propósito, não é verdade? Verdade. Agradecer todo o pessoal, né? Que tá sempre me apoiando nas estradas, são muitos amigos. Se eu falar o nome, eu vou ficar devendo algum. E mandar um beijo, um abraço para todo mundo que tá assistindo, né? Família. E é só isso mesmo, é só vitória misturada com glória. Aê! Só agradecer. Gente, muito obrigada e fiquem ligados porque esse ano tem muitas novidades para você aqui, contando, compartilhando essas histórias incríveis. Até a próxima e um beijo!